Olá, maravilhosa! Seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre Princípios Milenares, esse livro aqui do Thiago Brunet, 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. E já fica por aqui, assiste até o final, porque nós vamos adentrar aí as 10 leis que ele escreveu aqui nesse livro, compartilhar mais sobre os aprendizados que ele traz para as nossas vidas. Já aproveita também e se inscreve no canal, tá bom? Se você não é inscrito, para receber mais conteúdos de autoconhecimento, de mentalidade, desenvolvimento pessoal para mulheres, clica aqui e se inscreve para que você receba esses conteúdos de primeira mão. E sobre o autor do livro, Thiago Brunet é esposo, pai, um dos palestrantes mais requisitados aí para estar entregando conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre o reino, é formado em teologia, life coach, fundador do Método Destiny e também do Instituto Destiny, é empresário, CEO e muito mais. Ele traz aqui no livro, aborda inicialmente, que os códigos espirituais eles foram feitos para blindar e promover a nossa vida, nos dando a direção que, como ele mesmo cita, da nossa selva particular, dos desafios individuais que nós temos na vida. Então, esses 10 princípios que ele traz, que são milenares e espirituais, que ele diz ser atemporal e universal, é o que nós encontramos mesmo na base da palavra de Deus, na Bíblia. É um livro que eu indico você ler, independente da sua religião, do que você acredita, porque ele não traz especificamente uma crença A ou B, uma religião, uma placa. Não, ele não traz isso, porque essas 10 leis vão te direcionar para que você cumpra o básico da vida que funciona, sabe, maravilhosa? Porque muitas pessoas acham que a vida é difícil demais, complicada demais, só que esquecem de fazer o básico bem feito. Querem ter sucesso na vida, querem se desenvolver como mulher, como pessoa, só que não faz o básico. Então, esse livro aqui são os 10 princípios base para que você acesse realmente uma vida próspera, extraordinária. E o primeiro princípio que ele nos traz é o princípio da maturidade. E o questionamento se você já abandonou as infantilidades emocionais. Ele até cita: quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Conforme você acessa a maturidade, você vai abandonando, deixando para trás as emoções infantis, né, de criança. Por quê? Quando você é criança, você apenas, às vezes, explode, grita, é bem mais espontâneo. Você está aprendendo as coisas, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E quando você entende que você precisa trazer isso não só para suas ações, para a pessoa que você é, mas para o seu emocional, é aí onde vira o jogo. E ter maturidade maravilhosa é saber e fazer o que precisa ser feito. Saber o que precisa fazer e fazer o que precisa ser feito. Não é algo que você acessa, pronto, acabou. Não, é sempre uma busca constante, onde você, cada passo que você dá para a maturidade, cada ação, cada detalhe, né, que você pega e aplica na sua vida e começa a viver aquilo, você começa a desbloquear mais maturidade, mais maturidade. Ele até traz que pessoas maduras não entram em qualquer conflito. Isso é fato. Pensa bem, aquele conflito na família ali, nos seus parentes, que acontece. Se você tem uma maturidade, um nível elevado de maturidade, você não vai brigar ou entrar naquela briga por causa de uma comida, de algo simples. Isso porque você entendeu que não faz sentido você sair do seu estado emocional atual para questionar, para debater um assunto específico, por exemplo. Assim como existem pessoas de 50, 60 anos que não têm o nível de maturidade daquela idade real, tem jovens de 20, 30 anos muito mais maduros mentalmente e emocionalmente. E talvez você conheça alguém, só de falar aqui, você já deve ter pensado em alguém que é bem imaturo nas suas atitudes, nas suas emoções. E basicamente, maravilhosa, a maturidade é você não deixar problemas pequenos se tornar enormes, gigantes. E ele traz a frase:
A maturidade, ela mata o orgulho e cancela a vingança. Quando o seu orgulho ainda está ativado, maravilhoso, é comum as pessoas errarem com você e você acumular um sentimento negativo. Mas quando você tem maturidade, você entende que aquela pessoa não precisa ocupar um espaço negativo dentro de você. Até porque, além do orgulho, você vai continuar vivendo no passado. E você não alcança paz e prosperidade quando você está presa no passado. E mais uma frase que ele compartilha nesse capítulo sobre maturidade é que passar por problemas não gera maturidade, mas vencê-los, sim. Então, o foco desse princípio é fazer o que precisa ser feito, não guardar orgulho e estar frequentemente, constantemente em busca de mais maturidade, de mais crescimento, para que você alcance realmente a paz e a prosperidade. E ele compartilha ainda sinais de uma pessoa de maturidade, e eu vou compartilhar aqui com você. Diz poucas palavras, nunca fala mal dos outros, não conta vantagens, coloca-se no lugar das pessoas, entende que o mundo não é justo, perdoa rapidamente, sabe como as coisas vão terminar, não julga, sabe dizer não. Olha só, isso é muito importante. Não chora para quem não pode resolver o seu problema, e essa frase é muito forte. Não chorar para quem não pode resolver o seu problema. Tá? Guarda esse insight aqui. Escuta os dois lados antes de tomar partido. Entende que a vida é feita de fases. Administra com excelência as informações que recebe. Esses foram os sinais de maturidade de uma pessoa que o Tiago Brunet deixou aqui escrito no livro. Já comenta aqui embaixo qual que já está ativado em você hoje, tá? Maravilhosa. E o segundo princípio que nós vamos falar aqui, que ele traz no livro, é o princípio da verdade. E a verdade que ele cita não é só a falada, mas sim a pessoa, o viver. Porque, como ele próprio mesmo escreveu aqui, pessoas que não são de verdade têm prazo de validade. E ele ainda traz, Jesus deixa claro, você só é de verdade e não um personagem quando as suas palavras e as suas atitudes estão alinhadas com a sua mente e o seu coração. Então não é só o falar a verdade, mas o agir de verdade, como quem realmente você é e não como outra pessoa. E nós vemos muito aqui no digital pessoas mostrando, sendo o que não são. Então elas mostram para as pessoas que elas nem conhecem o que elas não são, porque simplesmente não têm coragem de serem de verdade. E isso esconde um bloqueio emocional muito grande, só que eu não vou abordar sobre isso nesse vídeo aqui, tá? O foco é o livro que o Tiago Brunet escreveu aqui para nós. E nesse capítulo ainda, o Tiago cita, né, que quando ela era jovem, adolescente, ele simplesmente contou uma mentira, acabou contando a mentira. Ele morava numa mansão, que tinha uma bicicleta, enfim, e conforme passou os dias, o tempo, que ele sempre inventava uma desculpa, os amigos chamavam para andar de bicicleta, na bicicleta que ele tinha, mas não tinha na realidade. Falava que estava com o pneu furado, outro dia falava que foi pro concerto, enfim. E acabou que chegou o dia da descoberta dos amigos dele, que ele não tinha aquela bicicleta e muito menos vivia a vida que ele dizia viver. Então, ele basicamente foi desmascarado, né? Ele conta abertamente, eu achei muito legal. Ele se expõe mesmo, gera identificação com quem passa, né, por situações específicas aqui que ele cita sobre a vida dele, que ele passou, né? E só realmente, isso é muito legal, maravilhoso, quem realmente curou a sua ferida e consegue compartilhar aquilo que viveu, não como algo para só se expor ou para se culpar ou para ser chacota, não, para que pessoas que, com certeza, pessoas lerão esse livro e simplesmente estarão no mesmo lugar que ele esteve um dia e vão entender que elas podem mudar também, que elas podem traçar um novo caminho e ir para um novo destino. Então isso é muito legal, essa vulnerabilidade que ele traz aqui no livro. Ele ainda cita uma frase bem impactante que diz: a verdade, ela dói na hora, mas a mentira dói
para sempre. E eu te pergunto, maravilhosa, qual vida você tem escolhido viver? A sua de verdade, quem realmente você é na sua essência? Ou você tem criado personagens, inventado situações para que você pareça ser quem você não é? Lembre-se que tudo que é de mentira tem prazo de validade. Ele ainda traz três vantagens irrefutáveis da verdade. Dá credibilidade pública, traz autoridade para tudo que você fala e atrai também quem é de verdade. Afinal, semelhante atrai semelhante. Então, se você é uma pessoa que vive uma mentira, conta mentiras, você vai atrair o quê? Pessoas que também exageram, contam mentiras e vivem uma vida que não é de verdade. E se você quer cumprir os princípios milenares deixados na palavra, não faz sentido nenhum você viver a mentira. E a mentira maravilhosa é o único princípio que automaticamente te dá um pai, né? Que é o pai da mentira. Compartilhando João 8:32, que ele também traz aqui no capítulo. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O terceiro princípio é um princípio que eu sou apaixonada em falar, né? É o poder da palavra. O poder que você tem na sua boca, maravilhosa. Inclusive, tem um vídeo para sair aí sobre o poder da língua. Por quê? Porque nossa língua tem poder de vida e de morte. E se nós não cuidamos, filtramos o que sai dela, nós podemos amaldiçoar ou abençoar, destruir ou construir. Inclusive, o tom que você fala também. Tem uma frase que ele deixou aqui, ó. Palavras certas, ditas no tom errado, elas podem destruir toda uma construção. Então, não é só o que você fala, mas o como você fala, o como você se comunica. E talvez você não esteja falando palavras, né? Nada demais. Só que o tom tá sendo arrogante, o tom tá sendo fora do comum, do normal. E outra frase que ele deixa bem impactante: muitos gostam de uma boa fofoca, mas ninguém suporta conviver com fofoqueiro. E isso, mais uma vez, lembrando, semelhante atrai semelhante. Se você é muito da fofoca, você vai atrair qual meio, qual ambiente, tá? Então, lembre-se. E ele ainda compartilha que as palavras revelam as más companhias, né? Primeiro, a companhia que se acha superior que todos. Segundo, é aquela pessoa que só fala de si mesma. Terceiro, as pessoas que vivem falando dos outros, as fofoqueiras. E quarto, ele não escreveu assim, mas são as pessoas exageradas, né? As pessoas que não falam as coisas como realmente elas aconteceram. E aqui o insight que ele também deixou nesse capítulo: ninguém marca positivamente a vida de uma pessoa falando mal dela. A sua boca, maravilhosa, ela abre ou fecha portas. Ela te dá acesso ou não a lugares que você ainda não acessou. Assim como também as nossas palavras podem ferir ou pode curar. E claro, é você quem decide isso. O que você está decidindo fazer? Amaldiçoar, curar ou abençoar, transbordar frutos, bênçãos, coisas boas. O quarto princípio é o princípio da escuta. Então, primeiro é a fala e depois escuta. E ele compartilha essa frase: só fala para muitos quem já escutou. Então, você só vai conseguir abrir a sua boca para falar para muitos se você teve a humildade de ouvir. E não só ouvir as pessoas certas que encurtarão o seu processo, mas também selecionar o que você ouve. Maravilhoso. Não é tudo que está à sua volta que você precisa dar ouvidos. E isso exige também sabedoria. Por quê? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sobre escolher as pessoas certas a quem ouvir, ele fala que ouvir errado é pior que não ouvir. Se você ouve pessoas sem filtro, sem confiança, você vai acabar fazendo a coisa errada achando que é certa. Então, sobre isso, ele deixa uma frase: tão importante quanto escutar conselhos é saber ouvi-los na hora certa e de quem entende do assunto. O quinto princípio é o princípio da paz. E ele compartilha uma palavra em Romanos 12:18: façam todos o possível para viver em paz com todos. É seguir a promessa bíblica
de ter a paz, que excede todo entendimento. E lembre-se, maravilhosa, ter paz é diferente de não ter luta. A paz, ela vai te dar a resiliência para passar pelas lutas, tá? Então, são duas coisas diferentes aí. E óbvio que se você planta paz, você vai ter boas recompensas para sua vida. Você não vai pagar o mal com o mal. Você vai vencer o mal com o bem. E ele ainda cita que quem não aprendeu algo valioso nos momentos mais difíceis sofreu na vida. Isso porque os desafios sempre têm algo a nos ensinar, inclusive novos acessos para ativar a paz dentro de nós. Palavras dele aqui no livro é que as batalhas que Deus nos envia é sempre para nos promover, não para roubar nossa paz. E o sexto princípio é o da disciplina, uma lei espiritual que nos traz crescimento. É sobre você guardar a disciplina. Diversas pessoas, elas rejeitam a disciplina, né? Elas abandonam a repreensão, basicamente porque todos querem ser validados pelas outras pessoas. Só que quando vem algum feedback que é para a sua melhoria de vida, acabam rejeitando. E basicamente a repreensão de hoje, como ele mesmo cita, ajuda a criar os dias agradáveis amanhã. Quanto mais você tem disciplina na vida, maior o seu crescimento. E voltando para o princípio da escuta, é muito importante, mesmo na disciplina, saber quais feedbacks ouvir. Que são os de pessoas de autoridade natural, né, sobre você, pessoas que você ama e algum realmente especialista. Lembrando que sempre os limites é para trazer crescimento, né? Assim como nós educamos nossos filhos, nós damos limite a eles para que no futuro, lá fora, quando nós talvez não estejamos perto, ele saiba como agir, até onde ir. E é um dos princípios mais difíceis de seguir, porque ele mexe com ego, com orgulho. Não são todos que aceitam ser repreendidos, que aceitam ouvir feedbacks quando esses feedbacks são negativos sobre si, sobre a pessoa. Você entende, maravilhosa, que são exatamente esses que faz você ajustar a rota, ajustar o seu comportamento, a sua visão de mundo, para que você melhore. Então aprenda a ouvir a repreensão. O sétimo princípio é o princípio da generosidade. E ele compartilha um versículo em Provérbios 11:25, que diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E o você ser generosa, maravilhosa, vai abrir portas que com outras coisas, outras ações, talvez não abriria. E ele cita ainda, é melhor ser lembrado pela sua generosidade do que pelo tamanho da sua conta bancária. E não aquela generosidade forçada, né? Que você faz algo forçado ou só para se mostrar para as pessoas, mas aquela que é de coração, que você entrega sem esperar nada em troca, que essa é a verdadeira generosidade. É você entregar para o próximo, só que não esperar algo em troca. E não é só algo material, algo físico, comprado de valor, mas é você entregar o seu tempo, entregar uma palavra, o seu ouvido, para que você possa ouvir uma pessoa que precisa. E ele até fala que ser generoso é doar a si mesmo também. E o oitavo princípio é o da honra, que até em Romanos 13:7 diz: deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor. E se honra, honra. E a honra maravilhosa é você reconhecer o que a pessoa é, o que ela fez por você ou o que ela significa para você. Então pode ser não só os pais, mas pessoas específicas na sociedade. E ele ainda traz aqui, compartilhando nesse capítulo, 5 categorias de pessoas que você precisa, né, deve honrar. E eu vou ler para você aqui. Deus, aquele que ajudou você, aquele que tem honra, pai e mãe e autoridades constituídas. Então são essas 5 categorias de pessoas. Se honra é uma escada, gratidão é o primeiro degrau. Então para que você honre, você precisa ser grato pelo que a pessoa fez, pelo que a pessoa é, pelo que ela significa para você. Então a gratidão antecede a honra, sempre. Ele ainda compartilha que o sucesso financeiro e o reconhecimento, eles são liberados pelo código da honra. E traz aí os 4 níveis de honra que ele pratica. Gratidão, dizer obrigado a quem fez algo por ele. Reconhecimento, oferecer palavras e atenção.
materialização, ofertar presentes ou algo financeiro, e dívida de honra, que é reconhecer uma pessoa que merece estar na minha lista eterna dos 3 pontos anteriores. E o 9º princípio milenar é o princípio do perdão, um princípio bem desafiador, difícil não gosto dessa palavra, mas desafiador para as pessoas aplicarem na vida. E o perdão é o único princípio que é condicionado. Se você perdoa, você também é perdoado. E a frase que ele cita, bem impactante, é que perdoar é você liberar espiritualmente quem agiu errado e deixar seu coração em paz para seguir em frente com a sua vida. É você entender, maravilhosa, agora nas minhas palavras, que não faz sentido você carregar aquela pessoa, ter falta de paz no seu interior, viver do passado e ficar com remorso, além de você não ser perdoado também. Porque assim como eu falei, se você perdoa, é uma lei, né? Um princípio condicionado que se você perdoa, você também é perdoada. Se você não perdoa, você não é perdoada. E óbvio que é necessário sabedoria para você perdoar. Porque em quem falta sabedoria, não perdoa, fica com mágoa, com ressentimento. Só que a única pessoa que sofre, se você faz isso, maravilhosa, é você mesma. É basicamente um ditado popular que ele também cita, que a amargura é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. A única pessoa que vai ser machucada, que não vai estar bem, que vai carregar um fardo, um peso que não precisa, é você. Além que perdoar incondicionalmente faz você viver mais e também viver uma vida mais leve, né? Sem tanto nervoso. O perdão é uma exigência espiritual ilimitada, maravilhosa. Tem até aquela passagem, né, da prostituta onde vários queriam apedrejá-la, só que Jesus chegou e falou: se vocês não erraram, não cometeram erros, não pecaram, atire a primeira pedra. É preciso perdoar 70 vezes 7. E é algo que exige coragem, porque você deixa passar aquele que te feriu. E quem somos nós para julgar se Jesus já nos perdoou? Nós que somos tão pecadores, ele já perdoou, e quem somos nós, né, maravilhosa, para não perdoar o próximo? E lembrando que perdoar não é você aceitar o erro ou o que a pessoa fez, não é você validar nem aprovar. Chegamos no 10º princípio, que é o princípio da evolução espiritual, maravilhosa, e ele compartilha Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. E essa evolução espiritual não tem nada a ver com nenhuma religião ou placa de igreja. Como eu falei, independente do que você acredita, esse livro é extraordinário para que você leia. É o acesso que você tem diretamente com Deus. E ele diz que uma pessoa que está em evolução espiritual mostra sinais evidentes. Isso porque vira um lifestyle mesmo. Não só o conhecer a Deus, conhecer Jesus, do ouvir ou só do falar, mas do agir, do buscar. Então isso é perceptível para as pessoas à sua volta. É viver pela vontade de Deus e matar os nossos prazeres, os prazeres da carne. E não podemos deixar de citar Jesus, que deixou a vontade carnal dele para fazer o que era certo. E ninguém nasceu para ficar parado no mesmo lugar sempre. Então a busca espiritual, ela é ilimitada. Cada vez que você vai acessando, você vai recebendo mais. E isso faz com que você viva plenamente, maravilhoso, o seu propósito de vida. Se você chegou até aqui, maravilhosa, me conta aqui embaixo nos comentários se por acaso você leu esse livro ou se você está interessada para ler. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você receba em primeira mão os próximos vídeos, conteúdos. E esses foram, maravilhosa, os aprendizados que eu peguei aí do livro Princípios Milenares do Tiago Brunet. Super indico, tá? Se você tá em dúvida se ler ou não, só ler. E essa foi a segunda leitura de 2025 do nosso Clube do Livro. Se você tem interesse de participar, aí é mulher e tem interesse de participar de um grupo que te incentiva a leitura, para que você ative esse hábito maravilhoso, vai lá no meu perfil, Lanai_Sanches, e manda um direct escrito Clube do Livro, que eu vou te enviar o link do grupo para você participar, tá bom? Te vejo lá.